moça perguntou assim pra mim no Instagram: como que você se motiva? Eu falei: oi? Eu me automotivo, eu sou minha automotivação, porque eu não tenho que ninguém, não. Porque é nós que temos que sair desse papel de vítima e ser protagonista. Aí quando eu decidi que o pessoal começou a procurar pra ir nos meus eventos. Nossa, mas teu treinamento é caro, né? Eu falei, é caro, porque eu não jogo qualquer coisa. Até um treinamento, uma palestra gratuita, eu levo 3 dias pra montar a palestra. Não é simplesmente ir lá, né? Tem toda uma preparação. E eu fui, fiz 8 palestras em 2 dias. Quando eu entrei, parecia que eu já estava naquele palco a vida inteira. Que legal. Parece que eu nunca saí. Parece que a minha profissão sempre foi essa. Que eu queria tanto que alguém tivesse olhado pra mim e falado assim: o que tá acontecendo com você? E é só uma pergunta. É só uma pergunta, porque se a pessoa tivesse feito essa pergunta lá naquela época, eu ia desabar. A pessoa ia saber que eu não estava bem. Mas o que acontece? É produção, né? Produção. E vamos. Aí a partir daquele momento que eu vi tudo isso que juntou na minha vida, eu falei: não, chega, eu não quero mais. Olá, pessoal! No episódio de hoje, nós vamos falar de transição de carreira, de treinamentos corporativos. E a Franciele Cristalino vai nos contar como que tudo isso aconteceu, como que ela se tornou uma grande inspiradora de pessoas que participam dos treinamentos que ela traz. E a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores e está imperdível o episódio de hoje. Fran, vou te chamar de Fran, porque você já é de casa. Gratidão pela ter aceito o nosso convite. Né? Você tem muito conteúdo e a gente precisa mostrar para as pessoas, né? Inspirar pessoas, que esse é o nosso propósito. Bem-vinda ao Pod. Obrigada, eu que agradeço vocês imensamente. Eu falo que um dia eu falei: Elis, um dia eu vou no podcast de vocês. Ela falou: um dia você vai. Eu falei: um dia eu vou. Mas tudo Deus tem um momento certo, né, Rê? Então, assim, eu agradeço imensamente vocês. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu entrei, me emocionei muito, assim. Eu falei: não vou chorar, porque o último podcast eu tinha acabado de sair do meu trabalho, estava passando pela transição, estava vivendo aquele luto de um sonho que eu tinha desde criança e estava ali naquele momento, então, rompendo. Então, hoje, assim, e hoje voltar num podcast tão feliz, realizada onde eu estou hoje, né? E depois de ter passado por tudo, né? Por é como tudo. se fosse uma comemoração, né? Um presente. Um presente, até me arrepia, assim, porque só quem chegou, só quem passa pela transição, começa do zero. Sim. Sem um contrato, sem saber onde seguir, qual a direção, onde eu estou hoje. Eu olho e falo: Deus, muito obrigada. Valeu a pena. Valeu a pena, exatamente. Então vamos lá, nos conte essa história, né? Como começou, desde o momento que você se sentir, que você queira trazer para nós, né? Quem é a Fran? Quem é a Fran, enfim. Agora... Eu sou da cidade de Iretama, falo de Águas de Jurema, um distrito que tem 2.000 habitantes. Aonde é o Termas de Jurema. Aonde é o Termas de Jurema, isso mesmo. Entrei no Termas com 12 anos. Fiz assim, ali foi a minha base, né, de profissional, então ali eu cresci, fiquei até fiz a faculdade lá, e cheguei no topo onde eu queria, e falei: não é mais aqui o meu lugar, eu preciso ir para frente. Eu sabia que Deus tinha algo muito maior para mim, e ali eu já tinha chegado, porque o hotel antes era familiar, então não tinha onde você crescer mais, eu cheguei onde eu cheguei. E foi onde eu decidi, porque o meu grande sonho era ser bancário. Meu grande sonho, Elis, eu desde criança, eu olhava assim e falava: Deus, um dia eu vou ser bancário. E eu precisava vir embora para ser bancário. Eu realizei esse sonho, eu fui bancária. Eu realizei, sou muito grata a isso, mas o banco também me trouxe feridas muito grandes. Eu adoeci. Entrei no banco como assistente, depois fui como gerente. E nesse processo, dentro do banco, eu adoeci. Eu tive burnout, depressão, crise de pânico, no auge da minha carreira. Quando eu estava ali, eu era muito alta performance. Eu falo que não é o baixa performance que adoece, é os que têm alta performance que adoece dentro de uma empresa. E quando eu estava no meu auge, eu adoeci. Então, eu demorei para pedir ajuda, eu fiquei num processo, fiquei 1 ano com burnout, com depressão, a minha produtividade começou a cair. Que a gente sempre se acha muito forte, né? Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E era um sonho, né? Eu falava: é meu sonho, eu tenho que estar aqui. E não, eu realizei aquele sonho,
Mas só que eu achava que naquele momento eu não queria ser fraca, né? Perante os colaboradores. Imagina a Fran doente, a Fran com burnout há 10 anos atrás. Isso era visto como frescura ainda, Sim. né? Fraca. E eu fiquei durante 1 ano muito mal, minha produtividade caiu. E hoje eu me pergunto, por que que um líder não olhou para mim? Por que que um líder não olhou para mim e falou, o que está acontecendo? Pelo contrário, era assim, o vizinho está fazendo, outras agências tá fazendo. A regional inteira colocava a exposição, o meu nome, lá embaixo, em último. E para quem estava lá em cima, tá lá embaixo, dói muito. E naquele momento, eu falei, Deus, e agora, né? E foi quando eu fui buscar ajuda. Eu tive, depois de 1 ano, que eu tive uma crise muito forte. Eu simplesmente, eu perdi a noção, assim, aonde eu estava, o que eu estava fazendo. Dentro da empresa, eu pegava o telefone e me dava choque. Me dava choque, eu não conseguia mais. E eu não, e vem em várias formas. E o meu não veio choro. Afetou meus órgãos. Tive infecção gravíssima de bexiga. Então, assim, aí, quando eu fui despertar para o tratamento, já era tarde demais. Então, naquele momento, eu ia para São Paulo fazer um treinamento para assumir uma outra carteira. E o médico disse, como hoje, a partir de hoje, ela não responde por ela. E aquilo me sangrou, Renata. Eu imagino. Eu me doía, eles que era um sonho que eu estava ali. Mas naquele momento, eu já não respondia mais por mim. Aí já envolveu família, aí eu tive que realmente me afastar. Eu me afastei pelo INSS, fiquei 3 meses afastada. Falo que, para mim, o INSS salvou minha vida. Porque o médico do trabalho me deu 15 dias. O INSS me deu 3 meses. O médico do trabalho disse 15 dias, tá bom. E nisso eu tive que procurar outra ajuda. Daí sim, o INSS falou, não, ela não tá bem, ela vai se afastar. E você conseguiu acalmar? Consegui. Permitir, né? Porque é o se permitir. Foi depois de foi assim, é por isso que é tão importante você ter o acompanhamento. Sim. Psiquiatra, psicólogo e o apoio da família. Uhum. Porque é a família que me ajudou naquele momento. Nesse momento que eu me acalmei, foi o momento que eu consegui o tratamento fazer efeito. Mas se você perguntar o que foi esses 15 dias, não sei. Porque eu não estava respondendo por mim. Então, a partir do momento que eu me afastei, tive que desligar telefone, sair de grupo de WhatsApp, tudo, que o tratamento começou a fazer efeito. Depois de 15 dias. Depois daqueles 15 dias que eu comecei a voltar em si, abri mão da minha promoção. Meu cargo já estava lá, meu nome, eu tive que abrir mão, assinar um documento que eu estava abrindo mão. E aquele momento eu me sangrava e eu falava assim, será que vale a pena? Né? O que eu estou fazendo? E meu filhinho de 3 anos olhava e falava, mamãe, por que você está tão triste? E naquele momento caiu minha ficha. Será que é isso mesmo? Então, a partir dali, eu comecei um tratamento mais sério, com medicamento para dormir, medicamento para acordar. Mas isso eu já tinha passado do burnout e ido para depressão. Então, já estava afetando meus órgãos, então daí começou. Aí, nisso que eu me acalmei, né, fui pensando, fui dando o valor realmente que eu não estava, né, a emoção é que você é fraca. Sim. Não, eu não era fraca. Naquele momento eu estava sendo forte, porque eu realmente assumi, né, que eu estava doente. No INSS deu como doença do trabalho mesmo. E nisso eu fiz o tratamento durante 3 meses que eu fiquei afastada. Eu falei, eu vou voltar ao trabalho. Eu quero voltar. O médico disse, você pode afastar ainda mais. Eu falei, não, eu tenho que voltar. A minha missão ali não acabou, porque eu sabia onde eu queria chegar. Uhum. Eu sabia onde eu queria ir ainda. E eu voltei depois de 3 meses, medicada, com psiquiatra, psicólogo, todo o acompanhamento. E em 8 meses eu fui promovida novamente. Em 8 meses eu voltei, né, já estava consciente que eu poderia ser a melhor, mas com os pés no chão, cuidando da minha saúde, cuidando de mim, e não só de mim. E naquele momento eu vi que não foi fraqueza minha, foi força, porque a partir dali os colegas de trabalho começaram a se cuidar. Teve muitos que foram buscar ajuda. Eles viram que, pô, se ela se afastou, eu também vou, né? Vou procurar ajuda. E depois que eu assumi a promoção, Elis, veio a pandemia, né? Veio a pandemia. Uhum.
E um dia, todos da agência afastou. E eu fiquei sozinha. Só eu e Deus na agência e os vigilantes. Eu lembro assim como hoje, o superintendente na época me ligou e disse assim, eu cuidando o caixa, eu não sabia nada de numerário. Eu tive que assumir a tesouraria, eu tive que fazer tudo sozinha, o que 15 pessoas fazem. E neste momento ele me ligou e falou, aproveita que você está tranquila aí e coloca todas as tuas listas em ordem. Tranquila, fazendo tudo. Fazendo tudo. Meu Deus. Eu olhei e falei, Deus, não é isso pra mim mais. E nisso entrou a Érica na minha vida. Eu sempre conto e vou honrar a vida da Érica. Porque eu estava de férias quando ela foi pra agência. E ela voltou e todo mundo falava assim, nossa, você precisa conhecer a Fran. A Fran é a luz dessa agência. A Fran brilha essa agência. E quando ela chegou, ela viu em mim a tristeza. Que eu entrava da porta giratória, eu era uma. Mas quando eu saía, eu desabava. Eu não estava mais aguentando mais. Aquele ambiente estava me fazendo mal. Mas eu não sabia para onde ir. Eu falava, para onde você vai, Fran? O que você vai fazer? E ela foi almoçar comigo. E ela falou assim, você anima tantas pessoas, vai ser treinadora. Falei, que isso? Eu nem sei, não sei nem falar direito. Quem dirá, né, ser treinadora? Ela falou, as pessoas precisam dessa energia, vai lá. E eu comecei a estudar a partir daquele momento. Mas antes de eu ir para o treinamento, eu fui me curar das minhas feridas. Porque eu sabia que para mim treinar pessoas, eu preciso estar curada. Não adiantava eu ir do jeito que eu estava, machucada com o banco, machucada ainda com dores que vinha da minha infância. Então eu comecei a fazer treinamentos de alto impacto e treinamento de desenvolvimento pessoal. E eu ainda fiquei no banco mais 2 anos, mas me curando. E chegou um dia que eu falei, Deus, e agora? Que caminho seguir? Eu voltei para a mesma empresa que eu entrei com 12 anos. Eu não tinha um contrato, gente. Eu não sabia nem como chegar nas empresas. E eu falei, mas eu vou chegar. Se Deus colocou esse sonho é porque Ele sabe que eu sou capaz. Eu entrei em contato com a empresa que eu entrei com 12 anos lá e falei, eu sou palestrante. Eu não Mas já tomou posse. Mas já tinha tomado posse. Eu sou treinadora. E eu quero fazer uma palestra para os colaboradores aí. E eles falaram assim, mas manda uma proposta. Eu falei, não, eu vou gratuita. Aí o pessoal falou assim, mas você não vai conseguir. Porque lá mudou, agora não é mais dono, não é mais familiar. Agora agora tem diretor. Então você não vai. Foi privatizado. Privatizado, isso. E eu falei, eu vou conseguir. E eu entrei em contato, eu lembro como hoje, peguei no site deles e contei a minha história. Falei que eu precisava fazer minha primeira palestra lá. E se Deus tocasse no meu coração, que era essa minha missão, eu ia continuar. E eu voltei. E eles me falaram assim, tem até hoje esse e-mail. Nós não queremos só uma palestra para uma turma. Nós queremos para o hotel inteiro. Em 2 dias eu fiz 8 palestras para mais de 800 colaboradores. Uau! E essa preparação para você montar, porque eu tô nesse caminho, né? Uhum. O ano passado, eu falei, eu quero ser uma palestrante. Uhum. Nossa, que legal! Até os franqueados na convenção do ano passado, tem que ter mais Renata e Elis no palco. Uhum. Mas para mim, muito difícil. Esse é um processo mesmo que eu venho melhorando de pegar o microfone e não suar mais as mãos, não ficar mais gelado. Mas agora eu tô naquela fase que eu quero montar o roteiro. Né? O que eu quero levar. E o meu objetivo é levar coragem para as mulheres. Exato. Saírem de relacionamentos abusivos. Uhum. Coragem para as pessoas de sair de empresas tóxicas, né, que fazem mal para a sua saúde, te adoecem. Então, é encorajar mesmo dentro de todas as vivências que eu já tive. Mães atípicas, né, como eu sou mãe atípica. São 2 filhos, né, e são desafios diários, aprendizados diários, pequenas conquistas diárias. E estou até com um projeto com uma pessoa que eu conheci para a gente acolher. Então, as mães se encontrarem para a gente conversar. Daí, ontem eu tive uma ideia, eu inventei na RF o
podcast da Rê para os franqueados, toda segunda-feira à noite. Agora eu vou fazer só com os pais atípicos da rede. Sim. Eu acho que através dessas trocas a gente vai ganhando força, ganhando, né? Se sentindo Um ajuda mais o outro, confiante. né? Então, antes dessa sua ação, né? De ir lá palestrar com muita coragem, alguém te ajudou nesse preparo? Como foi? Me ajudou, porque antes de ir, eu primeiro mandei, ó, pra você ver a ousadia do ser. Eu mandei, falei, Deus, o como, eu não sei, o Senhor vai me ajudar. Mas primeiro eu vou atrás e depois o Senhor me ajuda. Nisso eu encontrei um anjo que também foi a Érica que ajudou a ir atrás, que foi um mentor de oratória. Ah, que legal. Então eu fiz a oratória também, por mais que eu falava e tudo, mas eu precisava ter posicionamento de palco. Eu precisava saber as técnicas, porque eu não sabia nada. Precisava saber que a palestra não é só ir lá e falar. Tem um início, tem um meio, tem um fim, fechamento, como que você se posiciona, como que é a tua postura, Até o timbre da voz, né? Até o timbre da voz. Horas tem que baixar, horas tem que levantar. Tem que falar com emoção, com, né, às vezes erguer a galera e tudo. E daí o Fernando, que legal, foi aonde eu encontrei ele e eu falei, eu tenho esse. Ele falou, pra quando? Eu falei, pra amanhã. Tipo, não era... Ah, entendi, foi assim que você se preparou. Foi assim, foi. Ele falou, oi, não é pra mês que... Não, é pra daqui 2 semanas. Ele falou, como que você me procura? Eu falei, eu só sabia que eu achei o caminho. Agora, o como eu ia chegar, eu falei, Deus vai preparar. E daí, preparou ele. Então, ele me ajudou do início, do meio e do fim, até esse momento que nesse período, você ficou treinando em casa? Ficava treinando, eu colocava os bonequinhos, assim, gente, os ursinhos, até o cachorrinho, o Bidu, ficava olhando, e eu falava, e eu repetia, muitas vezes na palestra, antes disso. Então, assim, é uma preparação gigante no antes. Sim. Sabe, no antes, assim, você faz uma preparação. Aí eu apresentava, colocava meus filhos, eles, mãe, já chega? Não, ainda não, mais um pouco. Faz alguma pergunta aí, alguma dúvida, né? E eles, eu não sei, falei, se vira. Então, assim, apresentei, eu ligava para as pessoas, me escuta, né? Érica, presta atenção, que roupa que eu vou? Será que é essa? Será que é aquela maquiagem? Porque é um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. É essa preparação do antes, durante e o depois. Então, é cada uma etapa, né? Eu falo que tem empresa que fala, nossa, mas teu treinamento é caro, né? Eu falo, é caro, porque eu não jogo qualquer coisa. Até um treinamento, uma palestra gratuita, eu levo 3 dias para montar a palestra. Não é simplesmente ir lá, né? Tem toda uma preparação. E eu fiz 8 palestras em 2 dias. A primeira foi muito difícil? Ou depois que você subiu? Quando eu entrei, parecia que eu já estava naquele palco a vida inteira. Que legal. Parece que eu nunca saí, parece que a minha profissão sempre foi essa. As minhas pernas não tremeram, o meu coração não acelerou. A única coisa que eu senti era gratidão por estar ali. Que legal. E quando eu saí a última, até o pessoal do RH falou assim, nossa, nós estamos... Olha só o que falaram de mim. Que estava com dó, porque na última eu ia estar acabada. Na última, parecia que era a primeira que eu estava fazendo. E naquele momento eu entendi, essa é a minha missão, Deus. Eu já descobri o meu propósito. E a partir dali começou todo um processo realmente para me ver que era esse caminho que eu queria, né? Que era o caminho que eu queria seguir. Aí eu fui mais uma vez, né, com o Fernando, fazer mentoria de oratória, aí fui entender. Mas de início, eu não sabia ainda se eu queria ser palestrante empresarial ou para pessoa física. E eu comecei, né, a procurar, mas aí eu falei, não, peraí, Deus. Eu passei por um momento tão difícil dentro da minha carreira e eu posso ajudar tantas pessoas a passar pela transição dentro da empresa, sem precisar se adoecer, poder crescer, né? Levar essa história, a experiência que eu tenho, empresa de, né, mais de 13 anos só de banco na área comercial, mas eu tenho 20 anos de comercial. Então foi aí aonde eu comecei a ir para a área dos treinamentos empresarial. Empresarial. Mas o que acontece? O meu treinamento é diferente. Ele é dinâmico. Ah, eu gosto muito. Ele é muito dinâmico, porque quando eu estava dentro das empresas, eu sempre falava assim, meu
Deus, que treinamento é esse? Que coisa chata. Tô querendo dormir. E o técnico, a gente sabe o técnico. Se eu chegar aqui pra Elise, pra Rei, perguntar da RHF, vocês vão me falar tudo a técnica. Sim. Mas será que aqui dentro não precisa daquela motivação diária? Daquele algo diferente? Alguma coisa nova no dia a dia? E quando eu ia para os treinamentos, eu estava lá, eu sou muito de falar, sou muito comunicativa e gosto de estar em movimento. E aquele negócio de ficar escutando ali me incomodava, me deixava mal, eu saía dali pior do que quando eu entrava. Aí o que eu sabia, eu desaprendia, porque muitas vezes levava o treinador também que sabia menos que a gente, do nosso dia a dia, da técnica ali da empresa. Aí eu falava assim, eu saía e o WhatsApp, o pessoal... Que treinamento horroroso, odiamos. E eu via que o povo voltava para a agência pior do que ia. E eu falava, não, alguma coisa tá errada. Nada. Então, assim, o técnico precisa, eu tenho muitas palestras que são momentos técnicos, que tem que ter a teoria, mas eu coloco junto a dinâmica, porque fixa. Eles não esquecem. Por exemplo, vou falar de comunicação. Eu levo a comunicação, eu trabalho a cidade dos doces, que eu levo, então eles usam luva, touca, máscara, a mesa é toda higienizada, vai a proteção, por quê? No final eles comem aquele doce. E aquele doce, tem muitos doces que lembram da infância. Então, quando eu falo de um conteúdo da comunicação, eles lembram do doce. Ou eles vão pegar o doce, eles lembram da dinâmica. Eles não esquecem, isso marca muito. Aí foi aonde eu fui começar a estudar de novo para me levar esses treinamentos diferentes para as empresas. E aonde eu falei, não, é esse o meu caminho. É isso que eu quero fazer. Esse treinamento, levar essa leveza para as pessoas. E eu via a necessidade demais. Então, às vezes, o pessoal mandava no WhatsApp, até na hora da reunião, nossa, não aguento mais. Tô com ânsia de vômito. Olha o ponto que chega. E as empresas, às vezes, trazem, né, pessoas caríssimas para fazer um treinamento e acaba não que... é eficaz. Não é eficaz. Não Você vê, né? Qual a leitura que eu faço, assim, você está nos contando. Você tinha um dom que estava nem adormecido, né? Ele não estava aparente. Veio uma pessoa que enxergou essa possibilidade, esse seu dom. Você acreditou nisso e falou, não, acho que é isso mesmo. Teve a ação de buscar, a ação de se preparar. A coragem, né? A coragem. E deu certo. E eu acho que falta muito isso hoje, né, nas pessoas, assim. Às vezes queriam tanto fazer tal coisa, trabalhar com tal coisa, mas daí, até eu estava falando com meu filho que é adolescente, né? Mãe, você acha que eu posso ser tal coisa? Você pode ser o que você quiser. Desde que você olhe para aquilo, veja o caminho que você precisa percorrer para chegar e aonde você quer chegar. Exato, né? Rei. Então, e é isso, é essa lucidez que falta. E aí, quando você não tem a lucidez, você tem o desejo, o sonho, vem o sofrimento, a frustração. Tudo deu errado na minha vida, né? Então, exemplo a ser seguido. Não foi, eu falo assim, que não é só flores, né? Não foi. Quando eu decidi sair do banco, eu fui muito julgada. Imagina. Mas como? Menina, vai para a área de investimento, né? Vai para a área de consultoria. Que dá mais dinheiro. Que dá mais dinheiro. E você tem tanto conhecimento nessa área, por que você vai para outra área? Então, naquele momento, se vocês falavam, mas você saiu, as pessoas perguntavam, você tem contrato fechado? Eu olhava e falava, e agora, Deus, o que eu respondo, né? Eu falava, não tenho, mas Deus vai providenciar. E naquele momento, quando eu passei por essa transição, eu fiquei um período, uns 2 meses, para me desintoxicar. Sim. Eu precisava daquilo, né? Então, eu não tinha contrato nenhum, gente. Eu não tinha um contrato. Aí você vem, 10 pessoas perguntam assim, mas como você conseguiu? Quem te ajudou? Foi a minha coragem que me ajudou. Porque nada foi... esses dias até uma vereadora de Pinhais teve uma reunião e ela disse que comentou meu nome. Olha pra você ver que legal, né? Assim, primeira palestra foi no Termas e daí eu fiz o lançamento da minha palestra.
Você não tem, por exemplo, não espere as pessoas te dar oportunidade, cria as oportunidades da tua vida. E eu queria tanto estar de novo num palco, porque eu só tinha ido no Termas. E eu falei, e agora? Como é que eu faço? Aí eu tive uma ideia, porque na primeira, quando eu fui fazer um treinamento em São Paulo, Elis, eu tinha o cartão de crédito, não dava o limite nem para me pagar o treinamento. E eu falei pro meu esposo, você vende o teu carro para mim fazer esse treinamento? Olha só. E eu tava lúcida, ele sabia que eu estava lúcida, né? Ele falou assim pra mim, não, calma, vem embora, depois a gente conversa, né? Aí eu falei, mas olha, eu preciso fechar, sabe, naquela, vai ser importante pra mim. Ele falou, vai ser importante pra você, pra tua carreira? Eu falei, vai. Ele falou, então eu vendo meu carro. Eu vendo o carro. Nossa, olha o apoio que você teve, né? Demais. Aí quando eu voltei, eu fui lá pro pessoal e falei, olha, sabe quanto que eu tenho hoje de limite no meu cartão? Mais nada, R$1.000. E o treinamento custava na época 12 mil. Então assim, imagina, eles olhou e falou assim, você pode passar esse 1.000? Eu falei, posso. Aí eles falaram, deixa de entrar, depois a gente conversa e vê o que faz. E eu fiz. Eu passei. Quando eu cheguei em casa, meu esposo, eu liguei para a empresa, eles falaram, pode passar no crédito, a gente faz boleto também. Então, eu falei, não vai precisar vender o carro, ufa. Mas eu achei, olha a inocência, que aquele valor estava incluso hotel, alimentação. Não estava nada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E eu já não estava mais no banco. Eu já estava um mês que eu já tinha, né? Já estava 2 meses fora. E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu olhei para um perfume que eu tinha, aquele Chuanchu, e estava fechado. Eu falei, Deus, já sei, vou fazer uma rifa desse perfume. E eu fiz uma rifa. Gente, eu juro, por tudo que é mais sagrado, eu vendi aquela rifa em 1 dia e meio. Eu não coloquei no Instagram, eu só coloquei no meu WhatsApp, no status do WhatsApp. Eu vendi 1 dia e meio. Eu paguei o meu voo com aquela rifa. Olha. E o que eu fiz? Eu fui lá na Casa da Cultura, depois que eu voltei desse treinamento e falei para eles, eu preciso fazer o lançamento da minha palestra. E eu falei, mas como que eu vou fazer se eu não tinha nem 200 seguidores na época? O que eu fiz? Eu honrei todas as pessoas que compraram a minha rifa. E eu fiz uma palestra para eles. Para mostrar o porquê que eles compraram a rifa. Porque quando eu coloquei a rifa, eu não coloquei nem para que era. Eu só coloquei que era um perfume. E todos compraram. Ninguém perguntou para mim para que era. Então, naquele momento, eu lotei a Casa da Cultura de Pinhais. E ali eu fiz o meu lançamento. Então, assim, e a vereadora até comentou, é a atitude que a gente tem que ter. É não esperar pelo que os outros vão falar ou vão achar. Se foi perfeito, Fran, para mim foi. Porque foi um momento que estava minha mãe, meus verdadeiros amigos estavam ali dentro, me honrando pelo que eu estava passando. E desde aquele momento, daquele lançamento, eu nunca mais parei. Eu nunca mais. E como que vieram as empresas, Fran? Como que você faz? O que foi que você fez para ir? Gente, eu entro no LinkedIn, eu mando empresa por empresa me apresentando. Eu vou atrás de empresa por empresa. E hoje eu sou muito grata, porque eu tenho muitas indicações. Isso que eu ia falar. Imagino que uma vai indicando a outra. Uma vai indicando. É você que faz a parte de prospecção. Tudo, Elis. Tudo eu que faço. Caramba. E eu assim, sabe, a indicação, ela vai vindo, porque é o teu trabalho, né? Se você faz com o coração, se você... Uma coisa que hoje eu tava tá até aqui no celular, eu falo pro povo não falar que é mentira, tem prova. E quando eu vou nas empresas e eu falo sobre saúde mental, conecta muito, porque eu vivi aquela dor. Eu sei como é. E muitas pessoas que depois que eu saio dessas empresas me procuram. Elas me procuram. E tem muitas empresas que não sabem, mas eu não cobro R$1 desses colaboradores. E eu ajudo eles. Até hoje uma me mandou, Franciele, você me salvou. Porque agora eu estou com um psicólogo, com um psiquiatra e estou tomando medicamento. Porque às vezes você não traz o treinador que fala a linguagem do colaborador. Você quer trazer alguém com nome forte, com nome, né, que está na mídia, mas não conecta. Porque as pessoas são coração, é real. E hoje, quando essa
colaboradora me mandou, eu perguntei, tá tudo bem? Porque assim, tem casos que eu já tive que levar para a empresa, que é casos muito sérios, né? Mas tem outros casos que eu consigo, eu vou ajudando e a empresa nem fica sabendo. A empresa só sabe quando vê. Às vezes uma atenção que você dá, uma conversa, uma orientação, o acolhimento, né? Um a gente acolhimento. falou um dia aqui no Pod sobre, porque eu sempre falo muito de empatia, Uhum. e um convidado trouxe o que era empatia para ele. Eu falei, mas não faz sentido mesmo? Tudo. Quando a gente tem empatia e a gente já passou por aquela dor, por aquele problema, a gente fala a mesma língua. A mesma língua. E daí língua. você acolhe mais, a pessoa falou, poxa, ela sabe. Esses dias eu vi um casal que perdeu o filhinho, tal, também uma filha na UTI, e eu escrevi para ele, senti no coração de escrever. Falei, olha, já passei por essa dor, sinto-se abraçado, que Deus dê conforto, assim como Ele deu para mim. Agora é um dia após o outro, né? Então, é isso, por isso que eles se conectam, porque igual você falou, eu passo essa... e daí, depois a gente vai falar um pouquinho do que você falou dos treinamentos sem ser robóticos, né, cansativos, porque realmente aí você se conecta com os colaboradores. Se conecta. E daí teve um caso que ela falou assim, hoje o meu chefe veio me dar parabéns, porque eu tô muito diferente. E eles nem sonham que por trás foi uma treinadora que eles levaram dentro da empresa que está ajudando o colaborador deles. Mas aí você vê que não é só dinheiro. Realmente Não, é propósito. É propósito. É a profissão com propósito. Porque você, né, se fosse só dinheiro, você poderia simplesmente não atender. Não atender. Né? Você atende gratuitamente e realmente com o objetivo de fazer a diferença e de ajudar essas pessoas. Exato, Elise. E às vezes as pessoas, tem muita gente, eu brinco assim, né, que quem vai lá no nosso evento fala assim, essa menina tá louca, não fez um pitch, não vendeu, porque hoje tudo é pitch, né, todo lugar que você vai é pitch, mas não é isso. O mundo tá precisando de mais gente humana, com um olhar humano para as pessoas. Eu falo assim que quando essa moça que falou para mim, o meu chefe hoje falou que eu estou diferente, eu vou participar de um processo seletivo e vou ser promovida. Olha isso. Aquilo para mim, eu desabei a chorar. Aí meu esposo chegou e ainda falou assim, o que você tá chorando? Aí eu falei para ele, porque eu queria muito que alguém tivesse me visto lá. Quando eu entrei dentro, que eu adoeci, porque eu paguei um preço muito caro, Elise. Sim. Foram 13 anos de tratamento de depressão, que eu fiz com psiquiatra, psicóloga. Esses dias até passaram um vídeo meu e eu estava muito inchada. O vídeo da primeira opção que fizeram lá para mim. Eu olhei e falei, meu Deus, sou eu. Mas eu estava medicada. Eu estava tomando medicamento. E eu falo, se tivesse alguém olhado para mim naquela época com carinho, com um olhar de ser humano, eu não teria pago esse preço tão alto. Se você fazer a conta, eu gastei um valor de um carro no meu tratamento. Imagina. Assim, e eu levo tão a sério, e eu falo que em dezembro foi a última receita que eu comprei. Ah, que benção. Foi a última vez que eu comprei o último medicamento. Eu falo, por que eu defendo tanto treinamento dentro de uma empresa? Porque você salva uma vida. Porque a partir do momento que você tem uma empresa, a RHF não é só vocês, não é estrutura, vocês têm uma responsabilidade. Se um colaborador fica doente, é uma família inteira que paga o preço. Fala assim, eu não paguei um preço sozinha, a minha família pagou junto comigo. E quando eu saí dali, no outro dia já tinha outro no meu lugar. Mas e a família? Sabe, quem pagou esse preço junto comigo? Então, por isso que hoje eu falo que quando você salva uma vida, quando eu vejo alguém indo para frente, progredindo, eu falo, Deus, muito obrigada. Porque eu passei, mas eu posso fazer com que as pessoas não passem. E isso é questão de incentivar, de apoiar, mas com a mesma linguagem. Não adianta. Sim. Se não tiver, né... Não tem, né? E não adianta vir com fórmulas também, não. sei lá. Eu fiz um tratamento Master Blaster profissional, que o tratamento é caríssimo. Aí eu chego para um colaborador operacional e falo isso. Ele, tá, eu vou fazer isso como? Vou pagar como? Vou pagar como? Então, às vezes o indicar, as pessoas são muito resistentes a ir a psiquiatra. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem
como profissionais da área que somos, sempre falar, né, já foi o tempo que Já psiquiatra foi. era porque era louco, que diziam, né, na Uhum. nossa infância. Uhum. Verdade. Ou é um profissional extremamente capacitado para te ajudar a entender o que você está sentindo, o que você está passando. E hoje a medicina nessa área está muito avançada, tem medicamentos maravilhosos que te Muito. estabilizam, que te deixam, né? Uhum. Consigo entender e tomar decisões. Até você você estafou, né? Você chegou no limite do limite. Tanto que você acredita que mesmo eu me afastei 15 dias, e nisso eu já, né, já não estava mais em sã consciência. Eu lembro como hoje, que o superior me ligou, gente, e falou assim: você só está cansada. Você vai para São Paulo, porque eu tinha que ir para São Paulo fazer esse treinamento para assumir o outro cargo. E lá você vai ficar uns momentos sozinha, lá você vai descansar, você vai ficar bem, você vai melhorar. Daí nisso o psiquiatra falou assim: você sabe que pode dar até processo? Se você for para São Paulo, o risco, nós estamos te mandando você para a morte. Porque eu fiquei muito mal. Hoje as pessoas me olham, quem me olhava jamais imagina aonde eu fiquei, aonde eu estava. Você chegou no fundo do poço, Do né? fundo do poço, Elise. No fundo, tanto que o médico fala pra mim que eu cheguei por causa dos meus órgãos, né? Que começou a afetar os órgãos, né? Então, assim, não foi gravíssimo. Hoje, assim, hoje eu falo que vai para 4 anos que eu saí. Eu nunca mais tive infecção urinária. Eu vivia a cada 15 dias no hospital. Já estava muito grave. Então, somatizou, né? E o corpo tava gritando, na verdade. Gritando. Exato. Imagina se eu vou para São Paulo daquele jeito. Se não é o médico naquele momento, porque a gente não responde por si. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que você ficou? Por que você aguentou? Gente, a gente tá ali. Que é o looping, né? A rotina, eu tenho que trabalhar, eu tenho os boletos para pagar, eu tenho responsabilidades, a gente vai entrando naquele buraco e não percebe. Não percebe. E te falo que isso, assim, claro, que daí você tem o teu trabalho, né, específico, mas quando a gente fala de alta performance, daí eu olho até para nós duas, né? Uhum. Porque assim, a gente tem um time, mas, por exemplo, e isso que você fala é legal porque vem muito de encontro com a nossa pegada, Tô pensando né, muito. dentro da empresa e tal, olhar para as pessoas. Renata tem muito isso. Então, assim, é algo que faz, né? Chega na RHF, primeira coisa que faz, vai na sala de cada um. Dá bom dia, dá boa tarde, ela já olha. Às vezes ela me chama, Elis, o que tá acontecendo ali? Aquela pessoa ali não tá bem. Alguma coisa tá acontecendo. Eu vejo o semblante tá diferente, o olhar, o bom dia ou boa tarde, tá diferente. Você viu que eu brinco, né? Eu falo assim, Rê, que eu queria tanto que alguém tivesse olhado pra mim e falado assim, o que tá acontecendo com você? E é só uma pergunta, né? É só uma pergunta, porque se a pessoa tivesse feito essa pergunta lá naquela época, eu ia desabar. A pessoa ia saber que eu não estava bem. Mas o que acontece? É produção, né? Produção, e vamos. Aí, a partir daquele momento que eu vi tudo isso que juntou na minha vida, eu falei, não, chega, eu não quero mais. Pra mim, deu. Aí foi aonde realmente eu cheguei à conclusão que era um ciclo que tinha fechado na minha vida e que eu precisava seguir em frente. E o adoecimento, ele vem muito de encontro, eu que também tive crise de ansiedade e pânico na pandemia, com continuar, mesmo você sabendo que não dá mais. Sim. Seja em relacionamento, em amizade, em trabalho, a gente chega uma hora, não dá mais. Não dá. A hora que você chega num lugar, imagina você pegar o telefone e sentir choque. Né? É o arrastar corrente, é né? A hora de parar. É o arrastar corrente. E quando surgiu a NR1 e começamos a falar, a gente desenvolveu um serviço chamado Sermente. Eu falo muito isso com os franqueados, sempre levantei essa bandeira há 20 anos. Que treinamentos prontos, treinamentos que você não personaliza dentro da dor daquela empresa, dos colaboradores daquela empresa, não funciona. Não funciona. É personalizar, é realmente, claro, um treinamento motivacional, a gente sabe que às vezes é momentâneo mesmo, porque dependendo do problema que a pessoa está passando, tende a ser, fala o carrinho da montanha-russa, depois ele fica lá embaixo de novo, mas
sei lá, 50 colaboradores. Se você ajudar psicologicamente, emocionalmente, metade, já são metade que você está fazendo alguma coisa diferente Verdade. com essas vivências. Exato. E assim, Rê, igual você falou, tá certíssimo. Você pede assim, me envia um orçamento? Não, peraí. Não, preciso saber como que é a sua empresa, como que é a cultura. Me fale só um pouquinho da cultura de sua empresa e qual é o perfil do seu colaborador. Eu achei muito engraçado que esses dias fui para Minas e a moça, a líder lá do RH, esqueceu de falar para mim. Na verdade, a técnica de segurança. Esqueceu de falar, olha, você precisa vir de tênis, cabelo amarrado e camiseta. Porque era fábrica de medicamento, então tem que ser rigoroso demais. E eu cheguei no hotel e no outro dia me arrumando e ela mandou, olha, me perdoe, né? Não pode vir com maquiagem, não pode isso, aquilo. Eu falei, eu estou pronta. Ela, como assim? Eu falei assim, cada empresa que eu vou, antes mesmo de eu estar na empresa, eu já estou estudando a empresa. Eu já sei o que eu posso, o que eu não posso. Ela falou, sério? Eu falei, você acha que eu vou de salto? Tipo, brinquei com ela. Numa fábrica, não tem nem lógica. Ela falou, mas muitos vêm. Por isso que na hora me deu um gelo no meu coração, porque eu não tinha te avisado. E eu cheguei justamente do jeito que eu tinha que estar na empresa. Por quê? Você personaliza. Cada empresa, cada tema, cada assunto. Às vezes a empresa fala assim, não, mas manda bem rapidinho o orçamento. Não tenho como mandar rapidinho. Eu preciso personalizar. E sabe o que é mais legal, Rio? Que agora tem muita gente me procurando a CIPA. Na CIPAT eu faço também esse treinamento dinâmico, personalizado, diferente. Eu até estava... Hoje uma empresa me mandou, eles têm vários grupos, e eu fui em um grupo ano passado. Esse ano eles já fecharam os 3 grupos comigo. Ah, que maravilha. Pedindo a mesma, fazendo treinamento diferente, a CIPA, porque a CIPA é obrigatório, mas às vezes não atinge o número de colaborador, por quê? É sempre a mesma coisa. É sempre ter que ir lá para, né, não tem aquela, não liga com o colaborador. Aí ele não quer perder tempo, né? Esses dias eu estava falando com uma cliente, que uma unidade nossa está prestando um treinamento lá. E ela veio elogiar para mim a forma que essa nossa franqueada tem conduzido. Ela falou assim, os diretores, os gestores, tudo que eu trouxe, só reclamação. Isso daí que você está falando não serve para o nosso negócio. E é de fato. Não adianta eu chegar, por exemplo, e falar sobre recrutamento e seleção, sei lá, no ramo logístico, do mesmo jeito que eu falo no ramo alimentício. Exato. E aí, o que acontece hoje com muitos profissionais dessa área? Engessam, né? A mesma coisa. Eu estou internalizando isso no nosso time de franqueados sobre a NR1. Assim, vai ter empresas que vai querer cumprir a lei. Vai ter empresas que já têm internalizado sobre olhar para o colaborador. E vai ter a empresa que você vai abrir os olhos dele. Exato. E esse é o nosso papel. A que quer só cumprir a lei, a gente analisa. Né? Às vezes é uma empresa ok, tem bons benefícios, tem uma estrutura boa, e ela só quer cumprir a lei, vamos atender. Agora, se a gente identificar que realmente é uma empresa que precisa mudar, porque ela está adoecendo pessoas, a gente vai orientar. Se ele não quiser, a gente não vai atender. Exatamente. Porque nós temos como propósito pessoas. Sim. Mudar a vida de pessoas. Verdade. E se a gente... Aí entra o dinheiro, né? Entra o dinheiro. Você vê que o dinheiro, eu falo sempre que é a consequência, né? De tudo que você faz com amor. Para mim, trabalhar na RHF é um prazer todos os dias. Eu não acordo nem um dia e falo, lá vou eu atender franqueado, eu adoro. Eles me chamam, eu respondo, a Elis também. E o time também, porque essa é a cultura da matriz que reverbera para os franqueados. É a cultura, é o que você passa, né? Então, essa é a cultura da tua empresa. É a cultura da minha empresa. Por isso que você leva tantas... Esses dias eu estava numa prefeitura, 1.500 colaboradores. E eles não estavam, fazia muito tempo que não tinha CIPA. E eles falaram, o pessoal não vem, o pessoal não gosta. Eu falei, não. Daí eles falaram, vamos tentar diferente? Por isso que nós entramos em contato com você, pra gente tentar diferente. Gente, foi lindo de ver.
Foi lindo a participação das pessoas. E eu falo, não é só no privado, é no público também. As pessoas merecem, sabe, esse treinamento diferente, essa pegada, sabe, trazer esse jeito novo, interagir eles. E eu levo, assim, levo peruca, levo... Eu fui num treinamento de vivências, assim, no final de semana, que foi um divisor de águas na minha vida. E foi de sexta à noite a domingo, início da tarde, à noite, só vivências. Uma melhor do que a outra, e a mais marcante para mim era uma que tinha que decorar uma frase correr no palco, e eu morrendo de vergonha, não fazia, mudava de cadeira, e no final ele falou, tem uma plateia aqui, imagine uma plateia, sua mãe, as pessoas que te admiram, e você faz de conta? É assim que você é no teu trabalho? Eu falei, é assim que eu sou no meu trabalho. A partir dali eu virei comercial, eu coloquei 200 vagas para dentro da RHF. Eu sempre contei isso pra Elis. Verdade. Aí ela foi no seu treinamento. Eu queria muito ter ido, só que eu não estava em Curitiba. Tanto que eu brinquei com ela, nem me convidou, né? Eu falei, você não vai estar aqui, vai estar em São Paulo. E ela postou uma vivência que ela teve lá. E ela fez uma analogia, ela falou assim, ela não falou isso, Rê, mas foi o que eu... Foi o que eu senti. Foi a última vivência que você fez. Aquela que a pessoa, ela passa... A do vidro. A do vidro. E que daí eu expliquei pra Rê. Falei, antes de passar, então a gente escreve o nosso sonho. Isso. Numa folha, e quando você decide, nem todos passaram, porque tinha pessoas que realmente não se sentiram preparadas, né? E eu tava ali, eu vi que tinha gente que tava meio assim, eu vou, não vou, daí eu comecei a tirar minha bota, uma senhora olhou pra mim e falou assim, você vai? Eu falei, se tá aqui, é pra fazer tudo? Então eu vou. Não, eu vou também, então. Eu vou também. Aí a pessoa segurou, eu fui. Claro que eu fiquei tensa, falei, nunca fiz, né? Mas o que eu tirei pra mim? Quando você falou pra mim, assim, ele só olha pro sonho, não olha pra baixo, vai. A lição que eu tirei pra mim é assim, todo sonho, todo objetivo, você vai ter um caminho que você precisa traçar. Que você precisa percorrer. E esse caminho, ele não é fácil. Esse caminho, ele não vai ser um caminho de flores, né? Vai ser um caminho que vai ter obstáculo, vai ser um caminho que vai ter dificuldade, vai ser um caminho que às vezes você vai se machucar, às vezes pode doer, mas se você realmente olha para o seu sonho, você olha para o seu objetivo, você consegue ter força e foco. Então você passa por ele e realmente você atinge. Essa foi a reflexão que eu saí da sua dinâmica. E eu falei isso pra ela. Quando eu vi, eu já falei no direct pra ela assim, tá com a cara tensa. Ficou com medo. Sim, e é esse medo, igual a Elis falou, essa cara tensa que dá, né? E a Elis falando agora, Elis, teve uma empresa que eu fui pra Minas, e o voo era uma empresa muito no interior, e não tinha voo. E eu falei, Deus, porque eu sempre peço para Deus me dê direção. Se é para me ir, levar, para me viver, eu vou. Se não, também, né, que não abra essa porta. E a empresa falou, a gente quer muito você. Aí eu falei, meu Deus, mas não tem voo para mim, eu vou ter que fazer conexão, daí lá vou ter que pegar ônibus e material, mala. E eu falei, eu vou. E eu fui de ônibus, 14 horas de ônibus. Pra mim ir, 14, fiquei o dia inteiro, no outro dia de manhã eu vim porque eu tinha que ir pra Guaíra. E eu fui. Eu fiquei uma semana travada da coluna porque atacou no ônibus. Mas tá tudo bem, são os espinhos que a gente tem que passar. Exato. Quando a gente olha o sonho, igual a Elis falou, a gente não pensa nas consequências. Eu sabia que era importante eu estar lá naquela empresa, fazendo aquele momento. Eu falei, eu só vou, Deus, porque é meu sonho estar lá nessa empresa. Então eu vou. Mas a gente olha só ali, né? Você não olha o obstáculo, você vai. Né? Eu demorei muito para virar essa chave, né, da importância da gente fazer o que tem que ser feito. Dentro daquilo que é a nossa posição, enfim, do que a gente se propôs a fazer. E esse ano eu decidi que eu quero levar a RH para o Brasil. Então, aí começa o universo, né? Claro que o universo para mim é Deus, ele vem trazendo, abrindo portas, e os convites vão vindo. E aí tem hora que eu falo para meu esposo assim, eu quero só ficar em casa. Eu viajei
sábado, eu fui para Lavras, tem 10 dias, daí final de semana agora passei em São Paulo. Domingo eu tô indo para São Paulo de novo, porque surgiu um convite de um evento importante para franquias. Então eu tô indo, na outra semana eu vou pro Espírito Santo e na última semana eu vou para São Paulo na feira da BF. E aí hoje eu vi, olha as oportunidades vão aparecendo. Eu vi que a ABF abre 2 dias antes para um treinamento com palestras, aí já vi lá Coca-Cola, não sei o quê. Eu falei, vou ter grandes palestrantes. Imagina que eu não posso aprender. Então, eu vou ficar longe dos meus filhos 7 dias. Fora os outros. Se contar o mês de junho, tá dando quase um mês. Se dividir. Tanto que eu falei, eu vou só domingo, porque daí eu passo sábado com eles. Então, doentinhos agora, os 3. Mas eu tenho meu suporte aqui, né, minha rede de apoio, e nós vamos. Porque eu sei que vai ser importante. E é o esforço, cansa. Dá umas alergias, às vezes, do cansaço, dá. Mas vamos lá. Exato, é isso que você falou, né, Rê? Dá essa alergia, dá essa canseira. E eu falando a Elisa, esse evento que nós temos uma vez por ano, de Destrave, ele é uma missão para mim. É uma missão, porque foi através de um evento desse que tudo começou a desbloquear na minha vida. E eu vejo que tem pessoas que não vão querer. E tá tudo bem, é o momento delas. Ainda não tá pronta. Não está pronta. Isso, e eu achei muito lindo desse, que foi um padre. Ele ficou do início, meio e no fim. E ele não conseguiu quebrar madeira. E ele subiu no palco para quebrar madeira. E quando eu cheguei lá, eu até falei para ele assim, falei, não é sobre fé. O senhor tem muita fé. É sobre o que está aqui dentro ainda. O senhor cura muitas dores, mas quem cuida das dores do senhor? Então, hoje é a hora de que... Gente, o vídeo ficou lindo, a alegria dele, assim, sabe? Aquilo legal. Contagia a gente, igual a Rê falou. Vamos ter que abrir mão de muitas coisas? Vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Sim. Tem muitas coisas que a gente vai ter que abrir mão. Tem muitas coisas que a gente fala, olha, segura aí o rojão que eu tenho que ir, Sim. Né? Eu tenho que ir, vou fazer minha parte. E voltando um pouquinho, Rê, quando você falou das empresas, né? Você falou, olha, a gente vai seguir por esse caminho. Eu atendo muitas empresas também familiares. E empresa familiar, eles têm uma resistência a essa questão de treinamento, de desenvolvimento dessa cultura. E eu levo de um jeito que até os pessoal fala assim, caramba, se não fosse você aqui, a gente já teria parado. Porque eu levo de um jeito assim, tá tudo bem. Amanhã nós voltamos e conversamos de novo. Amanhã, às vezes, passa alguns dias, alguns meses. Franciele, estou aí. É você saber, mas você tem que saber a tua missão e o teu propósito. Será que a minha missão é ajudar mesmo? Porque se não é, se é só dinheiro, eu ia falar, ó, meu trabalho tá aqui, finalizou, tem que ser esse dia, essa data, esse horário, pronto, acabou. E não quer, então você perdeu. Você perdeu. Quando você faz um trabalho assim, você deixa uma porta aberta. Exato. Aí vem as indicações, ano que vem quero de novo, ou às vezes semestral, ou às vezes cria com você daqui a pouco, nossa, mas deu muita diferença, sei lá, em determinado setor, vamos trazer ela de novo. É isso que eu falo muito para os empreendedores, né, que nós trabalhamos juntos ali. Abre a mente. Para de fazer o mesmo todo dia, o mesmo que todo mundo faz. E para de se colocar numa posição de vítima, né? Exatamente. Você tem que ter atitude, você tem que ter ação se você quer que as coisas aconteçam. Exatamente. Esses dias uma moça perguntou assim pra mim no Instagram, como que você se motiva? Eu falei, eu me automotivo, eu sou minha automotivação, porque eu não tenho que ninguém, não. Porque é nós que temos que sair desse papel de vítima e ser protagonista. Aí quando eu decidi que o pessoal começou a procurar para ir nos meus eventos, eu falei, olha, mas eu sou empresarial, eu faço para empresas, então, né, não tem como você comprar o meu ingresso e ir lá assistir na empresa. Não Sabe tem. O que eu senti hoje? Aí todas as vezes que eu sinto alguma coisa, eu penso em alguma coisa, eu faço as minhas orações para pedir direcionamento, se não é viagem da minha cabeça. Teve um evento que eu fui e foi falado assim, que toda empresa, principalmente na nossa área, daí veio isso na minha cabeça, tem que ter um evento anual. Eu falei assim, a nossa convenção, ela é maravilhosa. Não é obrigatório, só vai quem quer mesmo. E os franqueados falam com tanto amor daquilo que a gente entrega, dos profissionais que a gente traz. Eu falei, por que não
sendo uma empresa de RH, a gente fazer um evento externo para levar isso que a gente, de motivação, de destravamento, que a gente leva para franqueado, levar para o externo. E aí agora eu conheço a Fran. Olha aí, ó. Quem sabe um projeto nascendo. Ai, gente, que benção. E você sabe, Rê, daí aí o pessoal começou a procurar e eu falei, Deus, se é isso, eu preciso mostrar o meu dom e ajudar mais pessoas. Então vamos. E aí eles viu, nós tínhamos lá naquele evento 18 anjos. Verdade. Todos que viveram tiveram a vida transformada pelo Destrave desde o primeiro. Que legal. E esse ano nós estamos com fila de espera de anjos. São pessoas que trabalham, ajudam ela no evento sem cobrar absolutamente nada. Nada. Desde o início do mês. E sabe o que eu achei mais engraçado? Que esse ano vieram muito homens pedir para ser anjos. Porque lá você viu que são mulheres, mas os anjos mesmos, que é o esposo da Érica, estava lá, o meu esposo, o Julian, que é desde a primeira edição, ajuda como anjo, eles também são anjos nossos, mas eles ficam mais, né, ali. E esse ano vieram muitos pedir, será que dá para ter homem anjos também? Eu falei, dá. Vamos lá, né? Vamos lá. E é igual você falou, Rê, levar isso dá um impacto. E daí a Kelly, até que estava lá, foi uma das palestrantes, ela já falou, eu vou organizar uma aqui no interior e eu quero que você traga isso daqui, esse impacto. Por que que o impacto, ele te tira da zona de conforto? Ele faz você vir para a realidade. Depois dali você vai procurar ajuda, precisa procurar ajuda quem quer crescer e desenvolver. Você cria consciência. Você volta para a sua consciência, você volta para o que você quer. Você acredita, que o primeiro palco que eu subi, acho que eu contei isso lá, foi de modelo. Com 13 anos eu fiz o curso de modelo, mas não era aquele palco para mim. E só descobri num evento de alto impacto. Que eu lembrei, o primeiro palco foi de modelo. Cara, e não era esse palco que Deus queria. É no palco de agora que Deus quer. Para ajudar, para destravar. E não tem coisa melhor quando alguém lá na frente fala assim, você me ajudou. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Não tem. Porque não é sobre, né? Não é, o dinheiro faz parte, a gente precisa do dinheiro. Mas assim, da onde eu saí, de uma cidade de 2.000 habitantes, aonde eu passei a minha transição de carreira, onde eu cheguei, todo mundo fala Curitiba é o pior lugar, né, tudo. Quando eu cheguei em Brasília um dia, eu fui fazer um treinamento que eu cheguei lá em cima numa torre, eu olhei e falei, meu Deus, como eu cheguei aqui? Como eu cheguei? Mas assim, porque eu tive que enfrentar os meus próprios medos e me desafiar o tempo inteiro. Igual a Rê falou, você imagina vocês levarem isso, né? Não só para os franqueados, mas para os donos de empresas, para as pessoas que, né, que estão junto com vocês. É uma sementinha. Plantada no meu coração, vamos exatamente. Mudar as habilidades. Que legal, sensacional. Por mais France pelo Brasil. Nossa. Hoje a gente sabe que essas doenças psicossomáticas têm crescido muito. O número de suicídios tem crescido muito. As crianças atípicas têm crescido muito, então serão adultos atípicos. Então, se cada um, a gente sempre escuta, cada um faz um pouquinho do bem, é um monte de gente fazendo bem, mas eu acho que com intencionalidade. Essa é a palavra do ano, né, RHF? É verdade. Né? Então, coisas bem estruturadas, que realmente ajudam as pessoas a tomarem decisões de se cuidar mesmo. Você falou, eu entendi que eu precisava me cuidar. Eu, por exemplo, quando adoeci, eu entendi que eu precisava saber o porquê eu estava doente. Para daí chegar no problema e solucionar. Porque a gente sabe que muitas dessas doenças não têm cura, mas elas podem ser estabilizadas. E aí, você tendo um entendimento que lhe causa mal, você se afasta. Você se afasta. Hoje eu sei, ajuda. Quando eu vou ter. Veio o gatilho, eu já sei. Eu não faço, ou eu vou embora, ou eu não falo, sabe? Pede ajuda. Ou vou pedir ajuda para minha psicóloga, eu chamo para o Murilo. Então, essa consciência ajuda a gente a viver muito melhor. E assim, você falou uma coisa muito certa. É pedir ajuda. Pedir ajuda. Não importa o seu cargo social.
esses dias uma grande profissional, gente. Isso que às vezes me sangra, porque assim, fala, não importa a tua posição, você é ser humano. Cara, você tem pele e osso, você tem sentimentos. E ela fala muito sobre motivação. E ela estava passando por um momento muito difícil. E alguém, não sei, é Deus, né? Indicou, falou, fala com a Fran. A pessoa nem me conhecia. Eu não sou psicóloga, gente, não sou. Aí ela chegou e falou, a pessoa disse que você se automotiva. Como você faz? Eu falei, primeira coisa, eu tive que me conhecer. E tem dias que eu não estou bem. E esse dia, eu me permito viver esse dia. Esse dia eu me retiro, eu procuro ajuda, eu me recolho. A partir do momento que eu comecei a me entender, igual a Rê falou, hoje eu sei o dia que vai me levar para uma crise, eu já mantenho a calma, eu já procuro ajuda. E eu só falei para ela, se permita viver, se permita ser frágil, se permita chorar quando te der vontade. Você não precisa ir no Instagram e falar, hoje eu não estou bem. Não é isso que vai mostrar a tua força. Se permita se recolher. Se respeite. Se respeite. Sim. E ela falou, você tá falando sério? Eu falei, não tô falando, eu não tô brincando com você, eu estou falando sério. É isso que eu faço quando eu não estou bem. Eu me recolho, eu me retiro, porque, lógico, tem momentos que a gente vai ter que estar, né, Elisa, ali mesmo não estando bem, mas no outro dia eu já sei que eu preciso me recolher, mas é só o autoconhecimento, só quando a gente se conhece, tanto que quando começou todo o desmame da medicação, a primeira coisa que o psiquiatra falou para mim, nós só vamos fazer porque você se conhece, hoje você se conhece, então nós vamos começar a tirar o desmame. Então, é muito importante isso, sabe? Sim, sem dúvida. Uhum. E pegando esse gancho, estamos chegando no final. Muito bom. Podemos marcar mais um outro para falar daí, de modelos aí de treinamentos, né? Com certeza. Para ensinar para as pessoas de modo geral. Mas deixa uma mensagem para o nosso público, Fran. Deixa suas redes sociais também para quem quiser conhecer mais o seu trabalho. E o que você quiser falar. Eu quero agradecer imensamente a RHF. Tenho um carinho imenso, acompanho o trabalho de vocês e assim, é uma marca que a gente olha aí, né? Bem forte mesmo. Quero parabenizar vocês por esse trabalho humano. Porque robô, nós já temos muito robô por aí. Quando vocês me convidaram, Elis me convidou, eu falei, será que vai ter um roteiro? Eu tô ferrada se tiver um roteiro, né? E quando ela falou, venha com o coração. Eu falei, falou comigo, né? Tipo, é isso que as pessoas precisam. Sim. E parabéns pela estrutura de vocês. Quero agradecer a Elis pelo convite. Elis, muito obrigada. Igual eu falei, foi assim para mim hoje, estar fazendo esse podcast foi muito importante para mim. Porque eu venho, graças a Deus, né, de vários treinamentos. E quando eu fiz o último podcast, foi quando eu estava sangrando. Eu estava em luto, e hoje eu estou com muita alegria, com um dever cumprido, e sempre digo, igual a Rê falou, primeiro Deus, né? Ele tem me levado em lugares, e não só em lugares, mas me trazido pessoas que me ajudam a chegar nesses lugares, porque eu sozinha também eu não consigo. Mas quando ele tem um caminho para você, ele te ajuda. Eu sempre digo, dê o primeiro passo, porque Deus vai te dar o chão. E a gente às vezes esquece disso. Então quero agradecer, Rê, você, a Elis, por essa conversa, por esse momento assim, prazer. Que foi assim maravilhoso. E uma coisa que eu quero dizer, né? Eu sempre entrego isso daqui nos meus treinamentos, que é um tijolo, é tijolo de verdade, gente. E nele tá escrito, você constrói sua história, na sua jornada, tijolinho por tijolinho, com a força dos seus sonhos. E é isso que eu estou fazendo. Eu só tenho um sonho. Eu não tinha nada para começar, mas eu tinha um sonho e eu acreditei nesse sonho. E Deus foi colocando pessoas. Então não importa. Se você tem uma oportunidade, só vá. E Deus vai dar um jeito de ajudar você a conquistar. Só não desista. Porque às vezes a gente, no momento que a gente está passando pelo vale da dificuldade, né, ali naquele vale da escuridão, a gente pensa em desistir. Sim. Mas é naquele momento que você está ali para chegar na montanha, no topo da montanha, que muita gente desiste. Sim. E é nesse momento que eu digo, não desista. Porque é de tijolinho em tijolinho que você constrói grandes prédios. É isso aí, grandes construções. Então assim, né,
minhas redes sociais, meu Instagram é Franciele Cristalino, me coloco à disposição para o que vocês precisarem. E mais Muito uma vez, obrigada. muito obrigada. Muito obrigada e muito sucesso, que você continue Obrigada. ajudando muitas pessoas com Isso seu aí. trabalho. Muito obrigada, gente. Obrigada. E para você que ficou aqui, espero que tenha gostado desse episódio maravilhoso. Eu adorei. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, RHF Talentos Matriz, Renata Freires Oficial, e também procure uma das nossas unidades. Você que está precisando empreender, querendo empreender, venha conhecer a nossa franquia. Você que está precisando contratar, procure uma das nossas 320 unidades aí na sua região. E também você que é candidato, que está querendo uma oportunidade de trabalho, também entre em contato conosco. Isso aí, pessoal. Siga também aqui o Insta do nosso pod, é o RHF Talk. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Episódio da Fran, maravilhoso, de todos os outros participantes estão lá. E não esqueçam de seguir também o Elis da RHF. Lá vocês também conseguem acompanhar conteúdos bem legais. Obrigada, gente. Obrigada.